Hebreus 12, versículos 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por ele reprovado. Esse versículo de Hebreus 12, 5, se encontra em Provérbios 3, 11 e 12. Aliás, versículos 5 e 6, né? Se encontra em Provérbios 3, 11 e 12. Né? Quando Deus, por isso que o autor da epístola diz, lembra, né? Ou melhor dizendo, acusa, né? No bom sentido, acusa aqueles judeus imaturos, aqueles judeus crentes imaturos, no versículo 5, e estáis esquecidos da exortação, que está lá em Provérbios, que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois eles, nossos pais, né? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Logo, toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Deus nos ajude a discernir os ensinamentos que o Senhor quer transmitir para nós a partir dessa passagem. E nós confiamos que o Espírito Santo está conosco. E nós clamamos e rogamos que Ele esteja conosco, para que haja perfeito aprendizado, para que assimilamos e aceitemos as exortações e para que o aprendizado de hoje reverta em prática, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema de hoje, do capítulo 12, 4 a 13, trata do significado da doutrina da disciplina divina, certo? Especialmente da aceitação por parte do crente, porque a grande maioria dos crentes tende a não aceitar as disciplinas que vêm do Senhor. E normalmente essa não aceitação é revelada por meio, pelo menos, de duas atitudes. Uma é rebeldia, né, impaciência e
até mesmo revolta, né? E a outra é dando rodeios, né? Em vez de encarar que Deus está disciplinando, dá rodeios, dá justificativas, né? Aqui tinha um caboclo, aqui tinha um caboclo que era disciplinado até o máximo, muito mesmo, mas ele confundia, ele dizia que estava sendo provado, né? Tá certo, a disciplina não deixa de ser uma aprovação, mas para não dizer que ele era um pecador costumeiro, né? Um pecador quanto mais insistente nos pecados, e por isso Deus o disciplinava duramente, aí ele dizia que era aprovação. Aí isso foi no início quando eu cheguei aqui em 91, aí eu fui tolerando aquilo, né? Aí um dia, para o bem, temendo a influência daquele rapaz na igreja, né? Porque as coisas boas a gente não aprende facilmente não, mas as coisas ruins a gente aprende facilmente, né? Por exemplo, o pai e a mãe educam os filhos e uma semana que ele passa com um parente mal educado, um priminho mal educado, um sobrinho ou um amiguinho mal educado, ele aprende toda a má educação daquele dia que ele passou, né, com aquela criança que não recebe educação dos pais, né? Porque o errado é muito mais fácil. Na escola, as pessoas, no contato com os alunos mal educados, as crianças aprendem a má educação, né? Dizem que escola é para educar. Não, senhor. Escola não educa ninguém. Quem educa são os pais. A responsabilidade de educar são dos pais e não da escola. A escola ensina matemática, geografia, ciência, etc. e tal, né? Educar é tarefa dos pais. Deus não vai cobrar de nenhuma escola porque não educou os seus filhos, mas vai cobrar dos pais, do pai e da mãe, se não educar os filhos. Então eu estava dizendo que as pessoas não aceitam naturalmente, normalmente, pacificamente a correção, porque fica dando justificativas, ou então se rebela, né? Aí faz como eu fiz com uma irmã professora aqui ela era professora, mas não chegou a ser professora aqui da escola dominical, porque não cresceu na fé e vivia sendo disciplinada, né? Um dia eu e a Sônia fomos visitá-la e eu perguntei: irmã, você é professora, né? Sim, professor. Sim, pastor. O que você faz quando o aluno não tira a nota para ser aprovado? Ela disse: eu repito a prova. Aí eu olhei bem no fundo do olho dela, que o fundo do olho é tudo igual, né? Tudo branco. Aí olhei bem no olho dela e disse: então segura firme que Deus vai repetir a prova. A senhora não tem passado nas provas. E é assim. Então, o significado da doutrina da disciplina e sua aceitação pacífica. Tá bom? E a mensagem é: quando as provações vierem, certo? Que as provações vêm para todos nós neste mundo, né? Jesus disse, eles estão no mundo ainda. Ou seja, nós vamos passar por todas as provas e tentações aqui deste mundo, né? Por isso, quando as provações vierem, meu querido irmão, considere o significado da doutrina da disciplina divina. Deus está lhe lapidando para para melhor aproveitamento do seu valor espiritual. Nós fomos salvos e Deus agregou valores espirituais em nossas vidas a partir da salvação, para que possamos
para que esses valores espirituais possam ser aproveitados no seu serviço, na sua obra, na igreja, por meio da igreja. Mas para isso, como nós pecamos de vez em quando, quem é salvo peca de vez em quando. O sinal de que você porventura não é salvo, por acaso não é salvo, é que vive pecando, certo? E tem satisfação no pecado, né? Porque o pecado, eu tenho comparado aqui na igreja há muito tempo, o pecado como uma queda, né? Se você cai de algum lugar, né, você nunca mais quer cair, né? Por exemplo, eu nunca mais quero cair de uma altura daquela, nem de altura nenhuma, né? Assim é o crente, quando ele peca, ele fala: Deus, não quero mais cair, né? E ele luta para não cair, e ele confia em Deus e busca alicerçar a sua vida na graça de Deus para não cair, né? Então, meus irmãos, quando as provações vierem, considerem o significado da doutrina da disciplina divina, pois Deus está lhe lapidando para melhor aproveitamento do seu valor espiritual, enquanto você viver aqui na terra. Por isso, primeiro ponto, nunca desista da disciplina, nunca despreze a disciplina, porque o versículo 12, versículo 4 e 5, aliás 4 a 6, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aí, o que significa isso? Você está sofrendo, você está sob provações. Essas provações podem após uma análise, pode ser disciplina. Você está sob disciplina ou sob provações, você está sofrendo. E aí, você, em vez de aceitar pacificamente a disciplina, você rejeita a disciplina e se torna, como no versículo 3, fatigado e desmaiado, né? Ou seja, desanimado, né? Mas esse versículo reporta a esse versículo 3, por quê? Porque Jesus sofreu e derramou o seu sangue para salvar os que estavam inscritos no livro da vida, né? Jesus sofreu até ao derramamento de sangue, mas crente nenhum, aqueles judeus que estavam sofrendo, nenhum morreu. Sofreram, mas não morreu, né? Como mártir, como Estevão, como muitos dos apóstolos, né? Então, a maioria dos crentes sofrem, mas não a ponto de derramar sangue. Então, o que você está chorando? Por que você está se queixando do sofrimento? Então, a ideia é, em vez de se queixar do sofrimento, lembra, eu não estou sofrendo a ponto de derramar sangue, o meu sangue, né? E além disso, vai estar lá na frente, além disso, Deus está me disciplinando como meu pai, porque Ele quer o meu bem, né? Nesse mundo, meu irmão, não há disciplina de filhos. Os filhos correm solto, né? Aí fica se queixando, o filho está usando drogas, o filho está se prostituindo, o filho comprou e não pagou, o filho desfalcou, o filho respondeu alto à professora, o filho está respondendo os mais velhos, os filhos não respeitam os próprios pais, e começa a lista, né? E por último, o filho está preso. Claro. Você já chamou um menino de mal educado? Ô menino mal educado. Você não está xingando o menino, não, está xingando os pais, né? Então, você tem que pensar, Deus é meu pai, Ele está me
preparando para o futuro, ou como eu disse lá, Ele está me lapidando para que o meu potencial espiritual que Ele implantou em mim possa crescer e dar frutos e eu ser um servo de Deus, amém? É por isso que Deus disciplina. Agora, se você está achando que está sofrendo muito, e isso é perigoso, porque quando você acha que está sofrendo muito, a tendência é pecar mais. Eu conheço muita gente que peca porque está sofrendo. Eu estou sofrendo mesmo, então, como diz o ditado, quem está perdido não procura mais caminho, né? Mas isso não vale para o crente. Você está perdido, mas há um caminho cheio de luz. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há. E esse é só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Já cantou quando era criança? Então, há um caminho iluminado. As Escrituras, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em nossas vidas. Então, se está sendo disciplinado por causa de um pecado, qual o crente consciente, temente a Deus, ele vai voltar, ele vai analisar, ele vai fazer o que Jesus mandou os crentes de Éfeso fazer. O que Jesus mandou os crentes de Éfeso fazer? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, o seu pecado pode ter 20 anos atrás, mas não foi corrigido, ainda exerce influência em você e a mão de Deus pesa por você. Quanto mais o tempo passa em com o pecado no coração, mais sofrimento a gente consegue. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado. O que quer dizer entristecer o Espírito de Deus? É continuar pecando, ou pecar e não acertar logo e abandonar, certo? Então, em vez de ficar choramingando, pense na vossa luta contra o pecado. A luta contra o pecado é real. O autor dos Hebreus não nega o fato de que você luta contra o pecado, porque essa é a característica de todo crente. Todo crente luta contra o pecado. O incrédulo, a pessoa ainda não salva, não luta contra o pecado, né? Ele é amigo do pecado, né? O pecado não é o seu inimigo, então ele não luta, pelo contrário, ele tem prazer no pecado, né? Então a realidade é que o crente luta contra o pecado, essa é a realidade, mas essa luta não lhe dá motivo para entregar os pontos, para jogar a toalha, para ficar desanimado e desistir. Por isso a mensagem desses versículos é: não desista nunca. Não desista nunca, nem despreze a disciplina, como diz aqui. Então, a primeira coisa que o crente faz quando está sendo disciplinado, é ficar achando que está sofrendo demais, quando ele nem derramou sangue ainda, como o seu Senhor derramou. A segunda coisa, o versículo 5 diz: e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Então, Deus diz, desde o Velho Testamento, repetindo para os seus filhos: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então Deus traz essa exortação, mas o que acontece? O crente que não quer viver no ostracismo, quer viver no comodismo, ele quer a bênção de Deus, mas não quer agradar a Deus. Então o que ele faz? A segunda coisa que ele faz: esquece. Então faz uma lavagem cerebral. Quando vem as provações, ele faz uma lavagem cerebral e diz: estou sofrendo, mas todo mundo sofre. Meu amigo lá do trabalho sofre, meu vizinho sofre, todo mundo sofre, né? Por que eu não devo sofrer? E esquece da exortação de Deus, que deve aceitar a disciplina, porque o versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Mais para frente vai dizer qual é a finalidade das correções de Deus. E tem uma terceira coisa que o crente que não quer aceitar a disciplina faz: ele menospreza, né? Quer dizer, não somente eles reclamam
do sofrimento, da disciplina, ainda que ele não tenha derramado sangue, como fez Jesus, como também ele esquece da disciplina, ele esquece. Lá o mês que vem ele está cometendo pecado de novo. Lá o ano que vem ele está cometendo pecado de novo. Isso quando não é amanhã, né? Depois de amanhã, né? Repetido às vezes, né? E a outra coisa que ele faz é menospreza. Então ele está sendo corrigido por Deus, ele está sendo disciplinado por Deus, está doendo, que dói, né? Porque Deus diz aqui que a correção é com açoites, né? Por isso que nós vamos ler lá mais para frente, não, a gente já leu lá no capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus disse, a mim me pertence a vingança, e o Senhor corrige o seu povo, né? Então ele faz essas três coisas que nós não devemos fazer. As pessoas o crente que não aceita a disciplina, nunca se queixar, nunca esquecer e nunca menosprezar a correção que vem do Senhor. Amém? Porque a correção que vem do Senhor é para o seu bem, é para potencializar os seus dotes espirituais para servir a Deus e glorificá-lo. Segundo ponto, então você deve quando vier as provações, você deve considerar a disciplina de Deus sempre, porque Deus corrige para lapidar, Deus está lhe lapidando para você ser uma bênção, porque tal como Deus disse para Abraão, todo crente, toda pessoa salva, foi salvo para ser uma bênção, onde pisar a planta do seu pé. Quando a gente não é uma bênção na sociedade, no meio que nós vivemos, a gente é uma maldição, né? Uma pedra de tropeço, um escândalo para as pessoas, né? Aí o segundo ponto então, irmãos, saiba que a disciplina divina é sempre positiva, ou seja, faz parte da relação pai e filho. A disciplina é sempre positiva, porque faz parte da relação pai e filho. Portanto, se a disciplina divina lhe visitou, ou se um dia a disciplina de Deus lhe visitar, é porque você é filho. Porque se você não é filho, você pode... Essa é uma das grandes diferenças entre o crente e o não crente. O crente é filho de Deus, o não crente é filho do diabo. Então, o crente erra e Deus pesa a mão sobre ele em disciplina. O incrédulo erra e segue progredindo, né, progredindo neste mundo. O crente erra e não progride, né? Isso em várias áreas, né? Por exemplo, se você não voltando à disciplina dos seus filhos, se você não disciplina os seus filhos, aí Deus vai pesar a mão sobre você, fazendo você ter dor de cabeça com seus filhos, quando crescer, né? Minha mãe dizia, filho criado, trabalho dobrado. Depende, né? Então, é claro que tem as exceções, que o pai educou direitinho, mas ele não era um predestinado de Deus, ou Deus, de uma forma que é disciplinar os pais, porque a gente nunca é perfeito, né? A gente nunca é perfeito na disciplina, nem nada que nós fazemos, né? Por exemplo, o incrédulo pode dever um dinheiro para alguém e não pagar, e fica por isso mesmo, se o credor não cobrar dele na justiça, né? Porque os incrédulos só pagam quando é levado às barras do tribunal. E assim mesmo, tem daqueles espécies que conseguem driblar até o juiz, né? E ele vai bem, progride, né, em tudo, é feliz, tem tudo que precisa, e muitas vezes até mais, né?
E vai progredindo. Agora o incrédulo não. Vai o incrédulo dever 1 centavo para outra pessoa e não pagar. A vida dele nunca vai progredir. Ele vai subir um degrau e descer 2. Sempre assim. Sobe 1 e desce 2. Sobe 1 e desce 2. Nunca progride. Eu estou falando da vida financeira, que o assunto é dinheiro. E esses 2 exemplos só para dar 2 exemplos, né? Porque há muitos exemplos a dar aqui, né? Da diferença entre o crente e o incrédulo. O crente peca e é disciplinado, o incrédulo peca e segue em frente, sem qualquer sofrimento. É claro, salvo os sofrimentos naturais, né? De consequência do pecado. É claro que os incrédulos vão pecando, e armazenando na alma o pecado. Um dia a conta vem. Aí ele faz o quê? Se suicida. Certo? Um dia a conta vem para o incrédulo também. Porque, ou então, se ele não suicida, Deus colocou um reloginho aqui na cabeça da gente, chamado consciência. Então ele vai acumulando pecados e erros. Né? Um dia a conta vem na forma de consciência. Aí ele pira. Aí ele pira e vai gastar todo o dinheiro dele com psiquiatra e psicólogo. Né? Então, mesmo os incrédulos têm sua consequência, mas são consequências naturais. O incrédulo sofre do nada se insistir em pecar. Então, saiba que a disciplina divina é positiva, faz parte da relação pai e filho. Nessa relação pai e filho tem que haver a disciplina. Como Deus é justo e bom, Ele nunca vai omitir a disciplina dos seus filhos para aproveitamento do seu potencial de adoração, de servir a Deus. Então, aí vamos ler a passagem aqui. A passagem está no versículo 7 a 10, que diz assim, aqui nós já lembramos, Deus nos trata como filho, né? A relação pai e filho, versículo 7, né? É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Aqui faz parte do outro ponto. O versículo 8. Mas se estáis sem a correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, pais biológicos, né, que nos corrigiam, biológico ou de criação também, né, porque o filho adotado é filho também, né? Pai segundo a carne, então o termo bom aqui é segundo a carne, segundo a vida normal, a vida biológica, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Então a argumentação é o seguinte: todo filho de Deus participa dessa disciplina de Deus, na relação pai e filho. Se alguém está na igreja, diz-se crente, diz que vai para o céu e vive pecando e satisfeito, e nada acontece com ele, o versículo diz que ele é um filho bastardo. Aqui tem 2 coisas interessantes. Aqui diz que os nossos pais, no livro de Hebreus, na época situando aqui no contexto da época do autor do livro de Hebreus, o respeito pelos pais era muito maior. Então, os pais disciplinavam e os filhos consideravam e respeitavam os pais. Hoje em dia, claro que não é bem assim. Muitos pais disciplinam os filhos e não conquistam o respeito dos filhos, né? É uma via de mão dupla, porque não adianta reprovar o filho pelo que ele faz e você ser um mau exemplo, né? Então, respeito
conquista respeito. Então os pais devem respeitar os filhos para que os filhos os respeitem. Os pais devem respeitar os filhos para que os filhos os respeitem. Muitos pais hoje, com algumas exceções, é claro, que não ganham o respeito dos filhos, é porque ele também não deu respeito aos filhos, certo? Com seu mau comportamento. Porque sabe, pais, que os filhos estão de olho nos pais, 24 horas por dia, né? Então aí diz, outra coisa que diz aqui, é que se você é crente, diz ser crente, está na igreja, diz que vai para o céu, vive pecando e Deus não toca em você para lhe disciplinar, é porque você é um filho bastardo. O que é um filho bastardo? É um filho fora do casal, né? Então, isso no contexto do tempo de Hebreus, né? No contexto do tempo de Hebreus, os pais infiéis tinham filhos fora do casamento e esquecia, né? Esquecia, não cuidava, não disciplinava, não educava, não tinha responsabilidade nenhuma, né? A mãe é que tinha que se virar. Claro que a providência divina trouxe o DNA e agora é diferente. Se alguém peca, traindo a esposa e tem um filho fora do casal, aí o DNA veio para castigar, como castigo para aquele incrédulo, né? Porque espera-se que essas coisas de traição só haja entre incrédulos, né? Mas ele escolhe o resultado. Então, se você não é filho de Deus, é um filho bastardo, nesse caso, filho de Satanás. Mesmo estando na igreja, desfrutando de tudo da igreja, né? Até mesmo contribuindo com a igreja, mas lá fora você não dá um bom exemplo, não dá um bom testemunho e vive praticando pecados. Não importa o tamanho do pecado, meus irmãos, Deus disciplina, tá certo? Então, saiba que a disciplina divina é positiva, faz parte da relação pai e filhos. Portanto, se a disciplina divina bateu à sua porta, então você é crente. Porque na relação pai e filho, todo filho é disciplinado, no caso de Deus, né? Porque Deus não é omisso nem negligente, Ele é justo e bom. Então, se você está fazendo uma coisa errada e persiste em fazer, sabe que uma hora dessa, a disciplina de Deus vai bater à sua porta, de uma forma ou de outra. Aí, quando você se torna um obstinado, um teimoso, aí é quando a Bíblia diz em 1 João que há pecado para a morte. Então, como você é filho, Deus diz, não vou deixar aqui para continuar escandalizando o meu nome, escandalizando a minha igreja. Eu vou lhe levar para o céu. É claro que nem todo mundo que morre é por isso. Não vamos ficar julgando por aí, mas a doutrina existe, tá bom? Não vamos ficar julgando uns aos outros, nós não fomos colocados em posição de julgamento, de julgar, tá certo? E terceira e última coisa, irmão, aceite com esperança a disciplina. O alvo da disciplina divina é a recuperação do crente transgressor, né? Assim como no argumento anterior, a disciplina era uma relação pai e filho. Se você não está passando pela disciplina, você não é filho. Agora, a disciplina tem como alvo a recuperação do crente transgressor. Pecou? Quem é que não peca? Jesus disse, quem não peca, joga a pedra, né? Talvez eu não cometa os mesmos pecados que você, certo? E você não cometa os mesmos pecados que eu, certo? Mas que você peca. E quando você peca, inclusive, é importante dizer que não é assim, pecou e Deus já desce a lenha. Não, Deus nos ama, Deus quer a nossa recuperação, né? Então, Ele dá uma oportunidade para a gente confessar. Por isso que João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Normalmente, quando você imediatamente confessa, aí não há disciplina, né? Você não sofre.
né? Agora, não confessar para amanhã fazer de novo, né? Isso nós fazemos também, né? E é errado. Tenha cuidado. Então, o versículo 11, o versículo 10, no ponto anterior, explica que nossos pais nos corrigiam por breve tempo, né? Mas Deus nos corrige a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Por pouco tempo, quer dizer, até quando normalmente se corrige o filho? O provérbio diz, corrige teu filho antes que seja tarde demais. Quando é esse tarde demais, né? Normalmente, se você não corrige seu filho até os 12 anos, depois dos 12, não adianta. Certo? Essa é a experiência de muitos pais. Tem que corrigir desde bebezinho. Chorou sem necessidade, palmada nele. Certo? Olhe nos olhos dele e diz: você errou, você está errado, dando birra. E segue até os 12 anos, reprovando o filho e usando a vara. Se não fizer isso, até, não sei, estou falando de 12 anos, mas daí até para menos, né? Há quem diga que o período de mudar o caráter de uma criança é a primeira infância, né? Dos 3 anos, mas pode ser até os 12 anos, porque depois da adolescência, o filho já tendo mau caráter, sendo mal educado ou deseducado, ele vai agir com severidade. E, irmãos, o terceiro ponto é aceite de bom grado, com esperança, né? Porque o versículo 11 diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, tem pais que batem nos filhos, né? E proíbe de chorar. É injusto. Deixa chorar à vontade. E mais ainda, ao bater no filho, você não bate por vingança, né? Você tem que demonstrar que ama o filho. Então, como é que normalmente se mostra que está disciplinando porque ama? Chama o filho e faz oração junto. Depois que ele chorar bastante, chorou, aí chama: filho, vamos orar. Aí o filho vai entender que você vai disciplinar por amor. Assim Deus faz, né? Deus é consciente, quando Ele nos disciplina, Ele sabe que dói. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A gente fica muito triste quando apanha, né? Eu lembro da última surra que eu levei. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Né? Depois que é adolescente, não precisa bater, não. O filho adolescente que foi disciplinado em tempo certo, quando ele ficar adolescente, ele já está respeitando o pai, certo? Ele está considerando o pai. Então, quando ele erra, ele vai errar, o filho adolescente vai errar, mas você vai olhar nos olhos dele e não precisa, muitas vezes não precisa nem reprovar com palavras. Olha nos olhos dele, ele já está entendendo que o pai não gostou do que ele fez, porque foi educado assim. Tá certo? Então, a disciplina dói, mas os resultados são bons, né? Os resultados, diz aqui, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela fruto de justiça. Então, como Deus visa a recuperação do crente transgressor, então Deus já incluiu neste ponto aqui o conselho de como se recuperar a comunhão com Deus, porque quando o pecado vem sobre nós, a comunhão com Deus é perdida.
Então, agora, Deus pede para o crente recuperar-se do pecado, né? Como é que se recupera do pecado? Aqui diz no versículo 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, porque o pecado enfraquece a fé do crente, enfraquece o potencial espiritual que ele tem para servir a Deus. Então, restabelecer aqui as mãos descaídas significa confessar e abandonar, certo? Mas a recuperação não acontece, né? Não adianta uma pessoa viciada em drogas simplesmente parar de usar drogas, né? Estou me arrependido, não vou mais usar drogas. Não basta, né? Ele precisa de reparar os danos que a droga fez com ele e com a sociedade, né? Poucos conseguem, né? Mas esse é o ponto. A mesma forma é o crente que peca. Quando ele peca, não basta dizer: Senhor, eu pequei, sei que estou errado, perdoa-me, ou eu quero, ele já foi perdoado, eu quero me apropriar do perdão agora, porque a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, e eu creio nessa promessa. Aí Deus já perdoou, mas não basta. Tem que reparar, porque o nosso pecado sai arrastando coisas, né? Ele tem influência, né? O pecado que nós fazemos, às vezes a gente pensa: ninguém viu, esse pecado é só entre eu e Deus, né? Eu vou confessar para Deus, está tudo resolvido, né? Mas não, aquele pecado seu, principalmente quando é repetido, influencia muita gente, né? Então você vai, por exemplo, quando você é irresponsável na igreja, né? A sua responsabilidade na igreja afeta a igreja, né? Seja qual for a prática e responsabilidade na igreja, você não mostra amor pelos irmãos, você não ora pelos irmãos, você não contribui financeiramente para o andamento da igreja, esse pecado, por exemplo, afeta a igreja. No caso da oferta, se você não contribui para a obra de Deus na igreja, a igreja vai sofrer por seus pecados, né? De falta de boa administração dos seus bens, de falta de temor a Deus, né? A igreja vai sofrer. Então, quando você se arrepende desse pecado, você tem que retribuir, consertar os erros. No caso financeiro, você tem que começar a praticar a sua oferta, a sua contribuição para a obra de Deus. No caso de falta de oração, você prejudicou tanta gente, você ficou 20 anos sem sequer fazer intercessão por um irmão, né? Quanta gente precisou da sua intercessão? Então, confesse e comece a orar pelos seus irmãos. É isso que diz o versículo 3. Não somente estabelecer as mãos descaídas, os joelhos tortos, confessar e abandonar, mas fazer caminhos retos para os vossos pés. Começar a agir corretamente, né? Reparando, né? Se for uma dívida, faça que nem Zaqueu, né? Zaqueu disse: hoje resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu roubei, eu prometo devolver 3 vezes mais, 300% a mais. Ou devolve com juros, né? Se for dinheiro, devolve com juros. A menos que o seu credor diga: não, irmão, o fato de você ter se arrependido e vir aqui acertar comigo, já está bom, não precisa você pagar juros não, porque também é pecado do irmão cobrar juros do irmão, né? Principalmente o irmão apertado que não conseguiu pagar aquela dívida, né? É assim que se repara. Agora, se você deixa essa dívida rolar, você está prejudicando o seu irmão, você está vivendo em pecado e a mão de Deus vai descer, vai pesar sobre você exatamente naquela área financeira. E na oração também, você vai colher o que você plantou. Ninguém vai orar por você, talvez, né? Não sei, mas Deus, a disciplina de Deus vem. Amém, irmão? Então, aceita a disciplina com esperança,
de dias melhores, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o alvo da disciplina divina é a recuperação do crente transgressor. Então, nós só temos a lucrar quando nós somos humildes, né, como diz Pedro, né, e Tiago, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, confessamos o pecado e acertamos, né, e nós ouvimos Jesus dizer, vai, não peques mais, né, aí só temos de lucrar, as bênçãos de Deus jorram, nosso coração passa a ser um rio de águas vivas, como Jesus prometeu lá em João, né? Nossas vidas, nossa vida familiar passa a ser uma bênção, uma paz perene. Nossos filhos vão crescer com saúde, em paz, vão progredir, né? Que mais? Nossas finanças não vão ficar ricos, mas vai ter o dinheirinho contado por mês, sem precisar pedir emprestado. Quando eu trabalhava no banco, fim de mês era um tal dos colegas pedir dinheiro emprestado, né? Por quê? Não sabia administrar, né? E o princípio da boa administração do nosso dinheiro é ser fiel no dízimo. Quem não é fiel no dízimo pode contar, não sabe administrar os seus bens e no fim do mês acabou tudo, né? Porque, como diz Ageu, coloca num bolso furado, né? Gasta tudo, não sabe como gastou. Isso em todas as áreas. Então, Deus aceita a disciplina, porque Deus nos disciplina para aproveitamento. E aqui nas considerações finais, chegamos ao fim de mais uma pregação no livro na Epístola aos Hebreus. E aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: seremos pessoas melhores após a disciplina. Não duvide disso. Seremos crentes melhores, seremos famílias melhores, seremos cidadãos melhores, seremos testemunhas de Jesus melhores. Esse deve ser melhor, ser uma pessoa melhor após a disciplina, aceitando a disciplina. Esse deve ser o alvo de cada pessoa resgatada do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Nossos pais Adão e Eva nos legaram. Então Jesus Cristo veio para nos resgatar. Ele nos resgata e nós participamos da sua disciplina, como nosso irmão mais velho ou como nosso Deus, como nosso Pai. E aí seremos sempre pessoas melhores, para a glória de Deus. Amém? Se você vive no mesmismo, então está tudo errado. Se os seus pecados, se as pessoas da igreja lhe veem fazendo as mesmas coisas que fazia há 20 anos, não sei o que será de você. Amém?